Queridos amigos, estamos estudando o livro Jesus e a Atualidade, obra da psicografia do espírito Joana de Ângeles e que faz parte desse bloco do canal Raciocínios Espíritas, o bloco Psicologia Espírita. Estamos estudando no momento atual o capítulo 17 de Jesus e a Atualidade, Jesus e Insegurança. Quando a gente fala em segurança, a gente pensa nos mecanismos de controle social e na forma como a sociedade se organiza para proporcionar uma certa homeostase, um certo equilíbrio social que permita o indivíduo viver na sociedade, se relacionar, estando com a sua integridade física e psíquica resguardadas e por isso todos os mecanismos de controle social, e aí entra a lei, instituições, ordenamento jurídico, e mesmo os mecanismos, por exemplo, de repressão policial, de segurança pública, que propiciaria essa paz essa que é considerada aqui no sentido mais social da palavra, isso é, a ausência de conflitos civis, a ausência de violência que é um tema muito complexo, cada vez mais atual e cada vez mais problemático nos dias atuais. Então, quando a gente pensa segurança, a gente pensa nessa situação, nesses elementos, nesses fatores e que cada vez mais são discutidos e discutíveis e cada vez mais abordados nos tempos atuais. E por que esse tema? Primeiro, Jesus e a Atualidade é um livro que fala sempre de temas importantes, com recortes em cima do ensinamento e da vida de Jesus, tendo Jesus como régua, Jesus como métrica, como sendo o exemplo dessa psicologia e desse homem psicológico maduro que um dia a gente vai conquistar. Como é uma obra da série psicológica, a gente vai ter que fazer um recorte aqui e não abordar a questão da segurança no sentido jurídico, no sentido social, pelo menos predominantemente, mas fazer um recorte aqui psicológico, um recorte psíquico, porque do ponto de vista psicológico comportamental, a ideia de controle sempre foi uma espécie de impulso muito forte na criatura humana. Uma das teorias mais célebres da psicanálise é a teoria de Alfredo Adler, que foi um dos discípulos de Freud, que discordou da teoria freudiana, especialmente da teoria freudiana em torno da libido, da sexualidade como sendo a energia principal e primacial do psiquismo humano. Adler enveredou para uma teoria que tem muita semelhança com a psicanálise, que continua defendendo a ideia do inconsciente, mas que coloca o poder, aquilo que ele chamou de instinto do poder, como sendo a temática central de toda a sua teoria. A ideia de que não é a libido que move o psiquismo humano, mas a libido é apenas um desdobramento do instinto do poder, ou seja, o desejo, inclusive sexual freudiano, para Adler, seria um subproduto do instinto de dominar, de poder, porque no mecanismo simbólico sexual há uma espécie de busca pela posse do outro, pelo desejo do outro, pelo controle, inclusive na relação sexual. E interessante porque Adler, na teoria dele, ele diz que esse instinto de poder é predominante, é a causa da psicologia humana, é a causa do funcionamento psíquico e também é a causa de várias neuroses, vários transtornos, E sem aqui dogmatizar e entrar no mérito da teoria de Adler, de fato, a psicologia individual, que é a teoria dele, em vários aspectos, a teoria dele tem razão, a ponto de a gente considerar que, às vezes, inclusive a depressão, não estou dizendo que toda depressão, mas a depressão e até mesmo o suicídio, em alguns casos, não estou generalizando, pode ser fruto do instinto do poder. A agressividade que eu coloquei para fora e que eu não dominei, volta para mim numa espécie de raiva internalizada, de raiva interna, que gera uma depressão e até um suicídio. No caso, pela ausência de controle ou pela frustração do controle que não foi exercido. Porque a ideia de querer dominar, de querer ter controle, parece estar predominando e parece acompanhar a própria evolução psíquica da criatura. Essa tendência de querer dominar, de querer ter a sensação de estar no controle da situação e das situações, seja simbolicamente, por uma situação em que a pessoa se sente no controle, seja em uma situação em que a pessoa
realmente esteja controlando do ponto de vista material e que gera o efeito na sua psicologia. A verdade é que a psicanálise, seja em Adler, seja em Freud, costuma dizer que se você quer averiguar, se você quer investigar o nível de insegurança na criatura, busque o controle. Olha que aparente contradição. Em outras palavras, você quer saber o quanto inseguro é a pessoa? Investigue o quanto ele tem o desejo de controle. Porque todo desejo de controle guarda uma insegurança. Quanto mais é a pessoa controladora, controlando ou não, a pessoa é mais insegura. Mesmo aqueles que são bastante dominadores, né, que dominam muito, né, e que realmente exercem um domínio e um controle, aparentemente seguros e até totalitários, no fundo é uma alma insegura, uma alma com medo. Né? Insegurança é um desdobramento do medo, né? A raiz da insegurança é o medo. A insegurança é um medo, talvez social, talvez um pouco mais sofisticado, no sentido aqui, se a gente comparar o medo no sentido do animal, né? Diante de uma ameaça que foge, a insegurança parece ser um desdobramento desse medo, né? Uma filha direta, a filha mais velha, a filha primogênita do medo é a insegurança, né? E a insegurança, no sentido psicanalítico, guarda essa contradição. Quanto mais a gente tem o controle da situação, mais a gente guarda a insegurança interior. Olha que contradição interessante. Ou, mesmo que a gente não tenha um controle, mas a gente tem um desejo muito grande de controle, então quanto mais a gente tem um desejo de controle, mais inseguro a gente é. O que significa dizer que quer avaliar o nível de insegurança da criatura, busque o controle, investigue o controle. Seja o desejo de controle, seja realmente o que a pessoa controle e no que a pessoa se apega, o que significa dizer que toda pessoa muito controladora é uma pessoa com medo. Da mesma forma que o assaltante, o bandido que entra em nossa casa e até nos mata de maneira repentina, é no fundo uma criança com medo. Ele mata porque tem medo de ser morto, ele mata, ele agride porque ele tem medo de ser agredido. Essa é a ideia. Quanto mais controle, mais insegurança. A insegurança, portanto, guarda relação com tentativa de controle. Nos primeiros parágrafos, né, depois da introdução que ela faz no capítulo, onde ela começa o capítulo com uma frase emblemática dizendo que segurança no mundo é algo remoto, se não improvável. É algo remoto. Segurança no mundo. Porque no mundo material a gente vive uma constante insegurança. Do ponto de vista biológico, o nosso corpo é muito forte e ao mesmo tempo muito frágil. Aguenta as temperaturas mais variadas, se submete a situações, se recompõe, tem plasticidade, neuroplasticidade cerebral, tem recomposição orgânica, tem mecanismos de manutenção e ao mesmo tempo, às vezes, uma picada de um mosquito pode matar. Às vezes uma coisa sutil na saúde gera uma infecção e resulta em morte. Então a gente vive na vida, a própria vida biológica é um fio inseguro, que a qualquer momento pode se romper. Eu estou aqui falando, de repente uma veia cerebral, um aneurisma, um coágulo, uma trombose, a própria vida biológica no corpo é insegura. Os transtornos emocionais relacionados com medo de morte, com pavor, transtorno de pânico, né? Alguns transtornos de ansiedade, resultam na pessoa uma tentativa desesperada de ter controle sobre o próprio corpo e as variáveis orgânicas que não tem. Mesmo que eu tenha a obsessão hipocondríaca de ficar fazendo exame de sangue, tomografia e ressonância no corpo todo, etc. Tem variáveis que me escapam e que às vezes nem são detectados ainda no exame. Vida microbiológica, elementos celulares, moleculares que estão se dando no meu cosmo orgânico que me escapam à consciência. Eu não tenho um controle sobre as variáveis orgânicas. Na literatura mediúnica a gente tem um caso conhecido no livro Além da Morte, de Otília Gonçalves, uma das fundadoras da Mansão do Caminho, que psicografou uma obra por Divaldo Franco, dando o depoimento dela, né, quando ela despertou no além, com dificuldade de se libertar da matéria. Ela teve um infarto e desencarnou de maneira fulminante e repentina. E ela conta, logo no início do livro, que uma semana antes ela havia estado no cardiologista, que havia feito todos os exames, que havia feito todo o check-up dela, cardiológico, são variáveis, mesmo na vida biológica. Então, quando o João de Angelis fala que segurança nesse mundo material é uma coisa remota, se não improvável, ela está nos dando uma colocação muito profunda e uma frase muito sucinta, muito econômica. Agora imaginemos, por exemplo, as variáveis materiais ao nosso redor. Então o mundo material é feito de insegurança, a gente não tem controle. Alguns psicanalistas costumam dizer, tem um psicanalista famoso que diz isso, um dos objetivos principais da análise, né, que é o termo que
o trabalho psicoterápico da psicanálise usa, né? A psicoterapia da psicanálise é chamada de análise por alguns, né? Pelo jargão psicanalítico, né? E o propósito da análise para alguns psicanalistas, a maioria deles, um dos propósitos principais é fazer com que a pessoa tome consciência, aceite, saiba lidar com a ausência de controle. Saber se resignar e saber aceitar e lidar com a ideia de que ele não tem controle sobre as coisas. Porque a tentativa de ter controle sobre tudo gera muitas neuroses, é a causa de muitas neuroses, inclusive nessa perspectiva adleriana. Inúmeros fatores do ponto de vista contextual, social, para a violência no mundo. Joana de Ângeles tem uma parte muito rápida que ela fala sobre a violência no mundo. Ela diz que a violência no mundo pode gerar insegurança, é claro, gera paranoia, gera desconfiança, gera transtornos emocionais. A violência é uma coisa séria. E ela diz que há inúmeros fatores e que produzem desconfiança. Tráfico de drogas, a prostituição, os vícios, né, a corrupção, a má administração dos valores humanos, as injustiças sociais, a má distribuição de renda. Tudo isso pode gerar a exclusão social, a miséria. Isso pode gerar violência, né? São fatores criminógenos, inclusive, né? É óbvio que a gente não pode negar isso, né? Essa violência no mundo está aí e a ponto dela dizer que estamos chegando num momento em que a gente fica pensando que a gente vai ser o próximo a ser agredido, a ser vítima ou a sair nas redes sociais, na mídia, como sendo mais uma vítima da violência. Mas ela diz que a insegurança é um elemento que vai além desse fator, porque tem a ver com os instintos agressivos que a gente também guarda e que gera neuroses, que gera agressividade, portanto gera medo. Quando tem agressividade tem também medo, e essas inseguranças, enfermidades mentais que vão gerando, transtornos emocionais, têm gênese nas nossas reminiscências de reencarnação passada, esses instintos mais agressivos, essas situações mais penosas, né, que a gente guardou no inconsciente, a agressividade não digerida, os instintos não solucionados pelo nosso psiquismo e que foram guardados no inconsciente, se transferiram de uma para outra encarnação e trouxeram essa carga, né, que gera hoje insegurança, ou seja, a falta de controle sobre si mesmo, que às vezes é um dos fatores que repontam insegurança, né? Ou seja, eu tenho uma insegurança de mim mesmo, porque eu não tenho controle sobre mim. Olha a questão do controle. Então, às vezes a tentativa de ter controle externo é uma projeção da ausência de controle que o indivíduo tem sobre si mesmo, de autocontrole, porque autocontrolar-se é algo muito difícil. Às vezes tem a ver com isso, com algo que está no inconsciente, com um acúmulo de coisas que vem de reencarnações passadas, inclusive instintos agressivos. Imagine instintos agressivos que eu cultivei e que ficaram lá no inconsciente, que agora, eu na sociedade, vem à tona, raiva, cólera, impulsividade, e que eu não consigo dominar, eu não consigo ter controle sobre si mesmo. Eu fico uma pessoa insegura. Então, o medo que eu vejo fora de uma agressividade é a agressividade que eu guardo em mim mesmo. É óbvio que Joana também aborda a questão reencarnacionista no sentido de que, às vezes, a insegurança deflui de culpas de outras encarnações por conta de agressividades que foram acionadas por nós, de lesões na alma alheia, de conflitos que foram gerados, que geraram culpa, e essa culpa se traduz mais tarde em outra encarnação como medo, como insegurança, porque a consciência muitas vezes se culpa da reparação e se acredita que vai ser punido, isso é, que merece uma vingança daquilo que foi feito, que merece a reparação do mal que foi praticado em si mesmo através dos sintomas. Então o que eu quero dizer é o seguinte, é que Joana conclui o capítulo, né, no elemento central do capítulo, ela chama atenção para a proposta do capítulo, que é a segurança que Jesus proporcionou, que Jesus apresentou. E essa segurança é uma segurança interior. Esse é o mote. Segurança só interior. Não é uma segurança externa. Segurança exterior é utopia. A segurança é interior. Vai dizer que Jesus apresentava essa proposta de segurança que é uma construção gradual. Se é uma segurança interior, é um processo que se conquista com o tempo. Ou seja, nós não vamos nos sentir seguros de uma hora para outra. É necessário enfrentar as nossas sombras, enfrentar os nossos medos, os nossos conflitos e perseverar, né? Daí a ideia de o crede em mim, né? Aquele que crede em mim será salvo, aquele que crê em mim será salvo. Essa ideia é a ideia de
exercitar, de treinar a segurança, porque a segurança, no sentido da serenidade imperturbável, é uma conquista que vai se galgando, que vai se conquistando aos poucos, gradualmente, para e passo. Ou seja, não é algo tão simples assim. E Joana, ela vai dizer que essa evolução psíquica vai gerar aquela sensação e aquela experiência que os discípulos de Jesus tinham com ele. Porque quando ele estava no mundo, ele se acercava das pessoas e ele impregnava as pessoas dessa segurança que dele se irradiava. Ele já era a própria segurança, então ele tinha segurança em qualquer situação. Ele transitava e ele irradiava essa segurança, e aqueles que estavam com ele, que aderiam à proposta, se sentiam seguros também, sem medo de absolutamente nada. Por quê? Sintonizados com Deus, sintonizados com a faixa mais alta da vida. Então, imaginemos o que seria isso, a ponto de, na cruz, no momento da crucificação, naquele momento máximo, ele numa situação aparentemente de total vulnerabilidade, de total desamparo, e ele ali, ele dava segurança às pessoas, todas as pessoas que passaram por ele, do Cirineu, a sua mãe, de João Evangelista, as mulheres piedosas, das criaturas que travaram contato com ele naquela tragédia do Gólgota, todas desamparadas, inseguras, foram contaminadas pela sua segurança. Ele que confortou todas. Ele que sustentou todas e deu-lhes segurança, porque se irradiava. Joana de Anjos disse que era uma espécie de magnetismo que se irradiava. Então, é claro, por quê? Porque Jesus é o símbolo desse homem psicologicamente maduro, esse homem que já se assegurou. E aí você vai perguntar o seguinte: e a segurança nos moldes que o mundo explica? A segurança de fora? Jesus não se preocupava? Não é que não se preocupava. Ele estava focalizado naquilo que era essencial, que era a semente. Porque a segurança de fora começa com a segurança interior e termina com a segurança exterior. Jesus quis mostrar que a segurança social, da paz social, da ausência de violência, um dia vai acontecer. Mas somente quando houver essa segurança interior, essa pacificação interior, para que haja como reflexo natural e espontâneo essa irradiação e essa harmonia no mundo social. Enquanto isso, espíritos imperfeitos, teremos dificuldades de controle interior, como temos de controlar as variáveis externas. E enquanto isso ocorre, é claro que a gente precisa da ajuda do mundo, da lei, da organização social, do ordenamento jurídico, da repressão policial e da segurança pública para evitar males maiores e que nós não caiamos na barbárie, na ausência de qualquer processo civilizatório em que a gente agora recrudesce aqueles instintos mais bárbaros que ainda não foram totalmente dissolvidos dentro de nós. Enquanto isso, a gente vai ter que se utilizar desses mecanismos sociais para que um dia essa segurança interior se torne plena e produza como consequência a segurança exterior. Quando a gente vê, por exemplo, para concluir, na obra Paulo Estevão, a personagem Saulo de Tarso, a gente vê que mesmo quando ele se converte para o apóstolo Paulo e começa a fazer as primeiras pregações, a princípio, quem leu a obra sabe o quanto ainda aquele temperamento de controlador, de querer tudo nas mãos, de querer ter naturalmente as rédeas da situação, de entrar em atrito, inclusive com os cristãos primitivos e os demais apóstolos, acontecia. Naturalmente, porque ainda tinha aquele temperamento controlador, dominador, aquele temperamento férreo, aquele temperamento muito ativo, né? E que, de alguma forma, ele estava agora canalizando para a tarefa cristã, o serviço cristão, mas ainda existia. Até que a gente chega um momento, ao longo dos anos na obra dele, com aquela situação em que a gente viu na saga dele, ele totalmente aí entregue. E aí quando chega nesse momento, não importa se ele está em Jerusalém ou em Roma, preso, açoitado, apedrejado em praça pública ou pregando na tranquilidade, ele já está em total segurança interior e controle sobre si mesmo, a ponto de dispensar de qualquer mecanismo de segurança no mundo externo, no mundo material. Olá, meus amigos. Com grata satisfação, estamos aqui de retorno para falar de mais um capítulo dessa preciosa obra, Jesus e a Atualidade, por Joana de Ângeles. E hoje nós estamos a estudar o capítulo 17, Jesus e Insegurança. Joana começa o capítulo dizendo que a vida material nos dá uma falsa sensação de segurança.
E nós tentamos buscar nos recursos amoedados, aquinhoando esses recursos que estão à nossa disposição para a evolução do espírito, como algo que nos desse de alguma sorte segurança. E é como se nós estivéssemos ancorando o nosso barco numa areia movediça. Somos levados para baixo. A proposta de Jesus, no entanto, é que nós possamos ancorar o nosso barco numa terra firme, numa terra segura. E por isso os ensinamentos de Jesus e as suas lições traduziam essa certeza imbatível, inexorável, de um destino certo, preciso e feliz para cada um que resolvesse seguir o seu caminho, verdade e vida. É por isso que seguir Jesus é sinônimo de segurança. Mas enquanto nós estamos num planeta de provas e expiações, nós estamos submetidos a testes. E efetivamente a certeza trazemos no nosso eu interior, na nossa consciência. E é necessário um poder de decisão para que nós perseveremos e não descoroçoemos. Porque a vida material vai nos colocar em prova. E são nestes momentos que nós vamos testar a nossa fé. E se tivermos segurança do ideal, permaneceremos até o fim. Do contrário, oscilaremos. Andaremos qual coxos, mancos, tropeçando e levantando a seguir. Portanto, é compatível com o nosso atual patamar evolutivo ter insegurança. Mas nós devemos beber na fonte fecunda e infinita do amor de Jesus a segurança devida para não nos desanimar. Observe que a maioria dos vícios está enraizada ao orgulho e ao egoísmo. E o orgulho e o egoísmo promovem um grande sentimento de insegurança do ser espiritual. Por eu não ter certeza de que tenho patrimônio dentro de mim de virtudes, eu desconfio do meu próprio potencial. E no momento que eu faço isso, eu começo a nutrir uma insegurança. Essa desconfiança dá aso ao medo. O medo de algo que eu desconheço. Porque como eu não faço ideia das provas em relação às quais eu vou ser testada, mas sabendo do patrimônio parco que possuo, eu tenho medo de fracassar. E esse medo de fracassar, muitas vezes, num movimento egóico, me faz ter um instinto de reunir para mim todos os recursos de que eu tiver à disposição, a fim de suprir a minha carência das virtudes que eu ainda não possuo. Então eu tento buscar fora aquilo que me falta dentro. E nesse movimento, muitas vezes eu reajo com agressividade de uma forma muito impulsiva quando alguém tenta roubar esses meus recursos. É por isso que a insegurança está diretamente relacionada com a violência. A violência é esse rompante de agressividade, em que eu tento roubar do outro para ter para mim. A segurança, portanto, ela só vai ser lograda à medida que eu tiver uma consciência de quem eu sou. Mesmo que eu perceba que eu estou completamente carente de recursos, eu tenho a certeza de que eu sou capaz de angariar esses recursos de uma forma ética, moral e digna, sem necessariamente devassar o terreno do outro e invadir uma área que está circunscrita aos seus direitos. Eu respeito os direitos do outro, assim como quereria que os meus fossem respeitados. Ajo com justiça, ajo com probidade. E por ter uma autoconsciência sobre mim mesma, eu passo a ter segurança, autoconfiança e, portanto, não temo mais. Assim, nesse movimento de agir com autorresponsabilidade, eu vou estimulando a confiança em mim mesmo. Porque eu sei que se eu quiser, se eu tiver vontade suficiente, eu vou lograr conseguir
tudo que me aprouver. Observe que todas as falas de Jesus sempre buscaram estimular a segurança dentro de nós, esse sentimento de confiança interior. Credes que eu possa te curar? Que queres que eu faça? Vai e não tornes a pecar. Tu me amas? Ou seja, a segurança é uma conquista fruto de um amadurecimento psicológico, que não se dá de outra forma senão através do esforço persistente, em superar as nossas más inclinações, em nadar contra a maré e promover uma transmutação de plano, nos acrisolando. E aí Joana vai dizer que Jesus permanecia sempre tranquilo, uma confiança inabalável, uma segurança que esparzia de si, promanava do seu ser e espraiava em derredor. E quando nós estamos realmente convictos da nossa fé, do nosso ideal que abraçamos, nós agimos com esta segurança. A perseverança só depende de nós, do nosso contributo, do nosso esforço de boa vontade. Persistir sempre, até ao fim, porque aquele que perseverar até ao fim será salvo. Salvo, porque terá conquistado uma autoconsciência e terá obtido um sentimento de plenitude interior inexpugnável. É isso, meus amigos. Muita paz a todos e até a próxima, se Jesus permitir.